Meus amigos, deu ruim pro Alexandre Matos, né? Na verdade, não deu ruim pro Alexandre Matos, a gente queria que tivesse dado, mas não deu. Deu ruim pro Cruzeiro, pro torcedor cruzeirense. O Dudu tá de saída do Cruzeiro, o Cruzeiro tá acertando aí essa rescisão. Depois de tudo que aconteceu nessa situação do Dudu, e a gente vai listar ponto a ponto aqui pra vocês e também vamos dar a opinião sobre isso. O Cruzeiro precisa de mudanças no departamento de futebol depois dessa palhaçada que foi a vinda do Dudu pro Cruzeiro. Quem se lembra aí em 2024, lá em junho, o Cruzeiro negociando com o Dudu, anunciou ali o pré-contrato com o Dudu, anunciou que o jogador tinha aceitado a proposta do Cruzeiro para jogar na equipe. E aí o Dudu, de uma forma muito confusa até hoje, que não foi explicado, o Dudu voltou atrás da sua decisão e não veio para o Cruzeiro, ficou no Palmeiras e lá a Leila Pereira, inclusive, nem queria a permanência dele, ela expressou isso em entrevista e não à toa o Dudu tem esse grande problema com a Leila Pereira aí, processo envolvendo os dois. O Dudu pediu até na justiça para que a Leila não cite mais o nome dele, o pedido foi recusado. A Leila processou o Dudu pelo aquele xingamento na rede social, o tradicional, o conhecido aliás, vim trabalhar no Cruzeiro, VTNC, né? E aí teve todo esse problema, e mesmo diante de todo esse problema, o senhor Alexandre Matos, que é padrinho de casamento do Dudu, decidiu que era de bom tom contratá-lo no início de 2025. A torcida do Cruzeiro, que já tinha passado vergonha lá em junho, né, porque no final das contas, sempre quando algo dá errado, quem sofre é o torcedor. O dirigente fica ali numa boa, né, e o torcedor é que é o zoado por rival, a gente sabe que isso acontece. E mesmo a gente não dando bola às vezes, mas é chato, a gente sabe que é chato o torcedor passar por essas situações, né? E aí o Dudu chegou no Cruzeiro, o torcedor que não tinha mais o que fazer, porque todo mundo fala, o time é do povo, o time é do torcedor, mas a gente sabe que não é assim, né? A gente só aceita o que vem, às vezes tentamos até protestar contra, mas muitas vezes a nossa opinião não é escutada, não é ouvida. E aí o torcedor aceitou a contratação do Dudu e passou a torcer para que desse certo, né? O torcedor cruzeirense, obviamente, a gente não tá aqui para torcer contra o Cruzeiro, a gente torce a favor. O Cruzeiro trouxe o Dudu, beleza, vamos fechar aqui, é o nosso camisa 7, vamos torcer. E aí o Dudu fez todo esse papelão que fez aí, né, na última semana, né? Indo em entrevista, questionando que perdeu a titularidade, não entendia por quê, segundo ele vinha jogando bem. Mas o jogador, ele não tem que, como é que fala? Entender, o treinador faz ali, né? Tava dando certo, inclusive, o desempenho do Cruzeiro passou a ser melhor de acordo com que o Dudu deixou a equipe titular, não só ele, outros jogadores também, teve mudança, o próprio Gabigol deixou o time titular, e o Cruzeiro passou a jogar melhor, no esquema do Leonardo Jardim, vem jogando melhor. E aí o Dudu, aparentemente, tá pensando só nele, né? Tá cagando pro time. Deu essa entrevista e teve o episódio que vem sendo noticiado ali, que ele teria pedido a demissão do Leonardo Jardim para a diretoria do Cruzeiro, algo que obviamente não foi aceito. Felizmente não foi aceito, porque seria um dos maiores erros da história desse clube. E aí o Dudu então passou a ser cortado do Cruzeiro, passou a não treinar com o time e nos últimos dias ele foi reintegrado aos treinos, mas por uma medida ali de cautela, né, para o time também não sofrer nenhuma ação judicial trabalhista, porque a gente sabe que tem algumas questões ali que defende o jogador, então o Cruzeiro passou a reintegrá-lo, mas não tinha o interesse de contar com o Dudu para a sequência da temporada. E aí o Cruzeiro chegou nesse pré-acerto ali para rescindir o contrato de Dudu. Fato é que o Cruzeiro precisa de mudanças no departamento de futebol. O Pedrinho é um cara muito querido, o torcedor gosta muito, ajudou e ajuda muito o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa ser mais profissional e com o Alexandre Matos isso está sendo difícil. E não é só o Alexandre Matos, acho que o Cruzeiro precisa passar por uma reformulação em todo o departamento de futebol, mas esse erro, a única coisa que justificaria talvez a permanência do Alexandre Matos nesse momento é se ele chegar e bancar, né, pagar essa rescisão, algo que a gente sabe que não vai acontecer. Foi uma contratação dele, a gente sabe que os dois são amigos, que ele é padrinho do Dudu, o Dudu é padrinho de casamento dele também. E aí ele trouxe o Dudu, esse problemão pro Cruzeiro, um cara que já tinha tido negociação fracassada com o Corinthians em 2015, fazendo o mesmo que fez com o Cruzeiro no ano passado. O Corinthians emitiu nota na época. Um cara que tem problema no extracampo e um cara que se acha maior do que o clube, se acha maior que o treinador, e ele não é. E o Dudu não entendeu que talvez o momento da carreira dele, se ele ficasse ali no banco de reservas, lutando pela sua vaga na equipe titular, como vem fazendo o Gabigol, seria o melhor para o Cruzeiro e o melhor para ele. Ele não fez isso. E aí
mais uma vez agora estamos aqui, nós torcedores, sofrendo, né, sendo zoado por rival, e isso está acontecendo mais uma vez. E aparentemente está dando a entender que o Dudu vai jogar no Atlético Mineiro, algo que, se acontecer, a gente torce para que dê muito errado, mas se não der, mais uma vez a gente vai ser zoado, né? A gente sabe que tem esse ponto. Então sempre nos erros da diretoria quem sofre é o torcedor. E pensando no lado, obviamente que essa multa financeiramente não vai fazer nem cócegas no bolso do Pedro Lourenço, que tem muito dinheiro, mas a gente precisa de uma atitude ali quanto ao departamento de futebol, porque essas coisas não podem ficar acontecendo e o Cruzeiro, na pessoa do Pedro Lourenço, só aceitar, né? O Alexandre Matos bancou a contratação de um amigo que não foi nada profissional com o Cruzeiro desde junho de 2024. E mesmo assim ele tentou de novo em janeiro, conseguiu, e agora o Dudu mais uma vez fazendo um papelão. O Dudu que, como a gente citou, em sua carreira isso é comum, né? Um cara nada profissional e que agora fez esse papelão com o Cruzeiro. E além de fazer o torcedor ser humilhado nas redes sociais, pessoalmente, em conversas sobre futebol, também deixou uma dívida enorme para o Cruzeiro, né? Essa dívida de 15 milhões que, pelo que foi divulgado pelo Central da Toca, vai ser pago de uma forma parcelada. Então eu acho que chegou no momento de mudar ali o departamento de futebol do Cruzeiro. O Pedro Lourenço não pode aceitar isso que aconteceu nessa relação com o Dudu. Comenta aí o que você achou dessa situação, se inscreva no canal, curte o vídeo e siga acompanhando o Diário Celeste aqui todos os dias com conteúdo sobre o Cruzeiro. E até a próxima.